Eu quero ler apenas o versículo de número 6 do Salmo 85. Eu vou ler a primeira vez, assim que eu encerrar. O texto está aqui na projeção. Os irmãos podem fazer a leitura desse mesmo versículo, conforme ali na projeção, tá bom? Eu vou ler primeiro. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Irmãos, podem ir lá. Bom, esse é um tempo em que o povo de Israel, que vivia os seus altos e baixos no relacionamento com o Senhor, estava de novo vivendo as suas baixas. O povo tinha sido levado lá atrás, e vocês se lembram, para o exílio babilônico por causa dos seus pecados. Voltou as costas para o Senhor, cometeu atos de desobediência à vontade do Senhor, começou a se envolver com a adoração de outros deuses, deuses de outros povos. E aí então o Senhor Deus mandou sobre a terra de Israel a Babilônia, o cativeiro babilônico, o império babilônico, com Nabucodonosor. E ele assolou as cidades, inclusive Jerusalém, e levou cativo as pessoas, e eliminou e matou muita gente, e houve muitos órfãos e muitas viúvas, e muitos pais choraram a morte dos seus filhos, é o que a guerra traz. Mas essa ação de Deus sobre a vida de Israel, enviando o povo babilônico, ela era clara para os judeus, é uma correção, é um ato de justiça. Deus disse que haveria de nos castigar, de nos punir pelo nosso pecado, pela nossa falha, pela nossa transgressão, porque Ele falou e nós não ouvimos, Ele anunciou e nós não acreditamos, Ele deu a chance do arrependimento, Ele clamou o povo ao arrependimento, mas o povo não se arrependeu, o povo continuou trilhando o caminho segundo o seu querer, segundo o seu propósito, e se esqueceu do Senhor e dos seus mandamentos, e não os observou. E a atitude pecaminosa do povo começou a trazer caos, e começou a trazer ruínas, e começou a trazer também problemas quanto aos princípios, aos valores das famílias, do amor ao próximo, do respeito para com o outro, e cada um chegou a fazer o que achava reto diante dos seus próprios olhos, e uma confusão muito grande, uma injustiça muito grande estava imperando, estava reinando junto a Israel, e Deus falou para controlar isso agora só com o exílio, e Ele faz marchar o exército babilônico sobre as terras de Israel. Ele leva Israel cativo por 70 anos. E o povo volta depois com aquela alegria do Salmo 126. Ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E eles clamavam e diziam no seu cântico: com certeza, certamente, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Mas o tempo foi passando, e os levitas começaram a perceber que o povo ia se distanciando de novo. E nesse versículo, nesse texto, quando a proposta é a proposta de que o perdão de Deus venha, de que o arrependimento do povo aconteça, de que o caos não se estabeleça, mas sim as bênçãos de Deus sejam derramadas, eles escrevem este salmo e eles dizem ao Senhor: faça de novo, Senhor, faça de novo, realize de novo os teus feitos, revigora a fé, quebrante os corações, conduza as vidas à tua presença, abençoe o teu povo, para que não haja novo exílio, para que não haja novas guerras, para que não tenhamos de novo que padecer a morte dos nossos filhos ou dos nossos pais, para que não tenhamos que ver as nossas famílias sendo levadas cativas, para que não venhamos as nossas colheitas sendo saqueadas pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários. Então, quando o povo começa a caminhar na baixa de novo com o seu relacionamento com Deus, o clamor do levita se levanta. O clamor do levita se levanta para que Deus faça, para que Deus haja, para que Deus atue, para que Deus intervenha, para que Deus, de alguma forma, já trabalhe em favor de Israel, sem que precise vir todo o sofrimento de um exílio. Então, diante
desse contexto e diante da proposta de que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre, por isso que ele está clamando, faça de novo. A primeira grande verdade que eu quero destacar com os irmãos é essa: Ele faz. Ele faz. Ele desfaz. Ele refaz. Primeira parte desse versículo, os filhos de Coré, eles declaram a convicção que têm: porventura não tornarás a vivificar-nos. Há uma certeza de que em algumas coisas, algumas ações, só Deus pode fazer. Alguns cuidados só Deus pode trazer. Alguma proteção só Deus pode realizar. Foge da possibilidade do governo. Foge da possibilidade daquele que planeja. Foge da possibilidade do nosso conhecimento, do controle das nossas mãos. Nós temos que reconhecer que a vida nos surpreende com situações, com circunstâncias com as quais nós não podemos. O país, a cidade, a família, a igreja, às vezes atravessa tempos na sua história em que nós, na nossa humanidade, vemos os problemas, avaliamos as circunstâncias e chegamos à triste conclusão: nós não podemos fazer nada, não há nada que possamos fazer. Não adianta a conta bancária, não adianta o título, não adianta o conhecimento, não adianta o bom relacionamento que temos, não adianta o amor das pessoas que nos amam, não adianta o interesse deles por nós, nem do nosso pai, nem da nossa mãe, que faria o que fosse preciso para trazer sobre nós a solução de um problema na nossa vida, na nossa história. Não adianta os heróis, não adianta nada nem ninguém. São aquelas situações que nós dizemos assim: agora só Deus. Se há uma saída, só Deus pode dar. Se há um jeito, só Deus pode trazer. Se há uma solução, só Deus pode criar. O profeta, o levita, na sua canção, ele traz essa certeza: Senhor, nós estamos diante de uma situação que, se o Senhor não agir, a coisa vai descambar ainda mais. O coração humano é coração pecaminoso, o coração humano é coração inclinado ao erro, o coração humano é o coração que se infla, se enche do seu próprio ego, o coração humano é o coração que busca os seus prazeres, os seus deleites, o coração humano, ele às vezes se esquece do Senhor, ele se debanda, ele vai por caminhos tortuosos, ele coloca pés em lugares escorregadios. O coração humano é o coração que briga com o pecado, que briga com a iniquidade. O coração humano às vezes não mede as consequências, ele é levado pelo impulso e ele não considera a vontade do Senhor, e é por isso que ele se perde, é por isso que ele sofre os seus danos, porque o ser humano é assim, com uma natureza inclinada ao erro, ao pecado, à falha, à desobediência. O ser humano é assim, é o ser humano que tem limitações, ele é pequeno diante da vida, diante das circunstâncias, diante dos desafios. Ele se acha grande, ele se acha dono, ele se acha capaz, ele se acha no controle da história. Ele pensa que ele tem poder, ele acha que é fácil resolver, mas ele sempre se depara com situações às quais ele não pode. Salta diante dos olhos dele a sua impossibilidade, a sua fragilidade. Dormimos numa viagem de volta para São José, passamos a noite numa pousada, descansamos ali, levantamos de manhã, saímos no controle do volante, no continuar dos planos, seguindo a viagem conforme planejamos. 20 minutos depois nos deparamos com um acidente e o carro já está na perambeira, e a Dani e o Adelmo pôde ver e testemunhar hoje pela manhã com a vida dos seus filhos, que se não fosse o Senhor, que seria deles. Não há o que fazer. De repente ele viu que ele perdeu o controle, de repente ele viu e encontrou o carro de ponta cabeça na perambeira, olhando para baixo. Um buraco maior estava lá embaixo ainda. As crianças dentro do carro, a Dani dentro do carro, o carro cheirando fumaça. O que se pensava estar no controle agora, não está mais. Mas ainda bem que Deus, na sua providência, estava no controle de tudo. Quem esteve pela manhã pôde contemplá-los aqui agradecendo a Deus.
O Adelmo com um cortezinho no supercílio, pequenininho. O Gabriel com uma marquinha do cinto aqui no pescoço. A Dani com algumas dores no braço. O Samuel com uma marquinha no pescoço. E o Gabriel com nada, ileso, mais novinho, mais frágilzinho, mais molezinho. O mais dependente de todos, o bebê. Sem nenhuma dor, sem nenhum roxo, sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado, preservado pela boa mão do Senhor que o sustentou. Há coisas, irmãos, que só Deus pode fazer. Se Ele fizer como nós cantamos, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque na sua soberania, Ele sabe o que precisa ser feito. Ele sabe o que precisa ser feito. Mas o salmista está declarando essa certeza, essa confiança. Senhor, se alguém pode fazer, desfazer, refazer, é o Senhor. É a lição do oleiro, dado por Deus ao profeta Jeremias, quando Deus fala com ele, desce ao oleiro e observa a mão daquele que trabalha. E o oleiro fez um vaso, e o vaso se estragou nas suas mãos, e ele refez, ele amassou de novo o barro, e ele tornou a fazer um outro vaso que saiu diferente, mas esse foi feito porque o oleiro é quem controla o barro, é quem dá para ele a forma, é quem faz dele um vaso de honra ou desonra. É quem determina como ele vai ser, é quem determina como ele vai ficar, é quem determina como vai ser o curso da sua história. Nós achamos às vezes que nós que fazemos. Mas hoje pela manhã o Hamilton lembrou que nós fazemos as coisas fáceis. Deus nos deixa fazer as coisas fáceis. Algumas coisas são fáceis, nós fazemos. Fazemos bem, fazemos sozinhos, fazemos pela capacidade que Deus nos deu. E achamos até que estamos sempre no controle, que sempre vamos conseguir fazer, até nos depararmos com algo que nos limita. Hoje eu caminho bem, amanhã eu não sei. Hoje eu enxergo bem. Tá? Amanhã, hoje eu enxergo bem, mas já tenho que usar um óculos para de perto, né, Fábio? Amanhã eu não sei. Hoje eu estou aqui com vocês. Daqui uns dias, daqui a 50 anos, onde eu vou estar? Por mais que eu me cuide, por mais que eu planeje a minha vida. Então o salmista ele traz essa certeza no coração. Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser o mesmo sempre. E tem algumas coisas que só Deus é capaz de fazer. Uma das coisas foi criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Gênesis vai nos lembrar que Deus senta no conselho da Trindade e diz, façamos o homem em nossa imagem, a nossa semelhança. Vamos comunicar a Ele um pouco dos nossos atributos, um pouco das nossas qualidades. Não na mesma intensidade, mas vamos deixar que Ele tenha um pouco daquilo que nós temos, que Ele seja um pouco daquilo que nós somos. Nós temos sabedoria, eles vão ter sabedoria, nós manifestamos amor, eles vão poder manifestar amor. Nós temos capacidade de nos relacionar, eles vão poder se relacionar também, conversar. E nós temos conhecimento, eles vão adquirir conhecimento, nós temos habilidades, e eles vão e vamos comunicar para eles algumas habilidades que vão ajudá-los a fazer as coisas fáceis, mas eles vão fazer. E as fáceis Deus nos deixa fazer, porque Ele mesmo nos criou, Ele nos formou. Ele formou do nada tudo. Quando Paulo chega em Atenas, no capítulo 17 de Atos, ele começa a ver um povo extremamente religioso, que tem diversos altares, dedicados a diversos deuses. Antes de Paulo chegar lá, 600 anos antes, houve uma praga terrível lá em Atenas, que gerava uma mortandade grandiosa. E o conselho de Atenas se levantou e começou a declarar para a cidade, olha, algum Deus está bravo com a gente. E trouxe sobre o nosso povo, sobre a nossa cidade, essa praga, essa mortandade toda. Levante os seus altares aos seus deuses, apresente os seus sacrifícios e as suas oferendas, e peça a eles que nos perdoem e que retire de nós essa mortandade grandiosa, essa praga terrível. E o povo então foi para a cidade, e na cidade, no espaço que foi reservado para isso, eles começaram então a levantar os altares. E a praga não passou. E o conselho de Atenas se reuniu e disse, algum Deus que nós não conhecemos está furioso com a gente. Algum Deus que o nosso povo não clama, que o nosso povo não conhece, está querendo nos punir. Vamos levantar um altar ao Deus desconhecido. Vamos fazer uma oferta.
uma oferenda. Vamos levar diante dele o nosso povo. Vamos pedir que esse Deus que nós não conhecemos tenha compaixão de nós e nos livre. E quando eles levantarem esse altar e prestarem esse culto, essa reverência, a praga cessou. 600 anos depois chega Paulo, trazendo na bagagem o evangelho da pregação de salvação em Cristo Jesus, aquele que foi morto entre os mortos, na cruz do Calvário, a quem Deus ressurgiu dentre os mortos, e pregando a Cristo crucificado e ressurreto, como o autor e consumador da fé, como o Senhor da vida, como o Senhor da eternidade, como aquele que oferece o perdão, como aquele que cura e que sara todos os danos produzidos pelo pecado. Ele é levado até o Areópago. Ele é questionado pelo seu princípio. E ele então vai fazer menção, olha, aquele altar ao Deus desconhecido que vocês levantaram, que vocês ergueram, é esse Deus que eu vim apresentar a vocês. Esse é o único Deus vivo, é o único Deus verdadeiro. E quando você vai ler o texto de Atos, no capítulo 17, e começa a ver a menção que Paulo faz sobre a pessoa de Deus, a sua grandeza, o seu poder, ele vai demonstrar algumas coisas que só Deus faz. Ele vai dizer, ele é aquele que do nada fez tudo. Ele trouxe à existência todas as coisas. Ele é aquele que nos formou, ele é aquele que de um homem só produziu toda a humanidade, de um homem e de uma mulher, Adão e Eva. É porque ele vive, é porque ele existe que nós vivemos. É porque ele vive, é porque ele existe que nós existimos. Se nós nos movemos, se damos um passo, é porque Deus existe e nos guarda. E no seu poder, de alguma forma, ele nos abençoa a cada dia. Porque nenhum ser humano pode acrescentar sequer um côvado à sua existência, um passo sequer a mais, sem que Deus tenha determinado isso. E ele vai dizer, ele é aquele que nos dá vida. Ele é aquele que nos dá colheita. Ele é aquele que trouxe sobre a nossa cabeça o sol. Ele é aquele que derrama sobre as nossas terras a chuva. E nenhum ser humano, nenhum outro Deus é capaz de prover e de fazer essas coisas, porque essas coisas só Deus faz. Só o Deus Todo-Poderoso, só o Deus vivo e verdadeiro, só o único Deus que de fato merece a adoração, a honra, o louvor, é capaz de realizar. Ele nos concede essas coisas todas, diz o apóstolo Paulo, e muito mais. E muito mais. Se nós fôssemos ficar aqui falando do que Deus é capaz de fazer e eu não, do que Deus já foi capaz de realizar e nenhum ser humano ainda foi, do que Deus já fez na história da humanidade e nenhum personagem da história foi capaz de fazer. Por mais que seja conhecido, por mais que seja reconhecido, por mais que tenha a sua importância, o seu valor. O salmista está dizendo com muita certeza, Senhor, o Senhor é capaz de fazer. O Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que faz. Porventura não tornarás a vivificar-nos. Porque quem pode vivificar o ser humano, quem pode conceder perdão ao coração contrito, quem pode limpar do coração e da alma as impurezas, do pecado, da falha, da transgressão, é só Deus. Por isso que quando Jesus perdoava pecados, os fariseus, os saduceus, alguns dos judeus, dos principais dos judeus, diziam, quem é esse que até perdoa pecados? Será que ele acha que é Deus? Será que ele se acha o filho de Deus mesmo? Será que ele reconhece e pensa que de fato é o Messias prometido por Deus aos judeus, porque esse viria para perdoar o seu povo dos seus pecados? Por isso chamaria Jesus. Na incredulidade desses corações, eles não percebiam que estava diante do próprio Deus, o Filho de Deus encarnado entre nós.
Então essa é uma certeza que nós não podemos perder, mesmo diante do tempo mais difícil, mais duro da nossa vida, mesmo quando a situação foge de tudo do nosso controle, quando a gente percebe que a gente não tem jeito para a situação, quando a gente acha que não há caminho que possa salvar o país, a cidade, a família, o casamento, a empresa, nós temos que acreditar, há coisas que Deus faz e que nós não somos capazes de fazer. Nós temos que clamar ao Senhor para que Ele faça, se for da vontade dEle, realizar, porque Ele pode aquilo que eu não posso. Então o salmista está dizendo, o Senhor pode fazer. Se há alguém que pode, é o Senhor. Ele faz, Ele desfaz, Ele refaz, basta uma palavra. Porque Ele já fez. Nós não estamos confabulando em cima de coisa que não existe. Nós estamos dizendo para você exercer uma fé, uma confiança, em cima de fatos que já são constatados na história. Deus já fez o mundo nada. Deus já abriu o mar vermelho para o povo passar a pé enxuto. Deus já sustentou o povo no deserto com maná, com nuvem, para cobrir sobre a cabeça. Deus já tirou água da rocha. Deus já transformou a água amarga em água potável. Deus já ressuscitou a mortos. Deus já curou enfermidades incuráveis. Deus já acalmou a tempestade. Com o uso da sua palavra, com a voz, sobre a voz do seu comando, ele disse, cessa, acalma-te, aquieta-te, e o mar e o vento cessou. Quem pode dizer isso ao vento, ao mar? Por isso os discípulos ficaram atônitos, ficaram perturbados, ficaram perplexos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é, senão o Senhor que fez o vento, que fez o mar, que conhece as profundezas do mar, que sabe medir na mão, diz o texto bíblico de Isaías 40, na concha das mãos, ele consegue medir as águas do oceano, numa balança de precisão, ele consegue pesar os outreiros, os montes. Sabe quanto é? Qual é a altura definida? Quanto pesa cada montão desse, cada pico desse? Então, por isso que a expressão é tornarás. O Senhor não vai tornar a fazer. O Senhor não vai fazer de novo. O Senhor não vai realizar de novo, intervir de novo, socorrer de novo, ajudar de novo. Quebrantar o coração de novo. O Senhor não vai nos perdoar de novo. Senhor, faça de novo. Torne a fazer. Porque o Senhor já fez no passado. Nós não queremos sobre nós, no nosso calcanhar, no nosso povo, nas nossas cidades, nenhum império, nem babilônico, nem medo persa. Nós não queremos ver os nossos filhos saqueados, as nossas colheitas saqueadas, os nossos filhos levados cativos. Por isso, Senhor, tem compaixão de nós. Faça de novo. Reaviva o coração do teu povo, quebranta o coração do teu povo de uma vez. Antes que o caos se estabeleça, antes que os danos do pecado sejam inevitáveis. Faça de novo, porque o Senhor já demonstrou na história que o Senhor faz, e às vezes uma palavra do Senhor é o bastante. Essa imagem é do centurião procurando Jesus, rogando dele cuidado por seu servo que está enfermo. Primeiro ele manda os seus soldados, e eles vão. Depois o servo piora muito, e o diagnóstico médico deveria ser, olha, não tem jeito não, vai morrer. E ele vai então na direção de Cristo. E a notícia que vem é o seguinte, olha, não tem jeito, não vamos incomodar o mestre. Não dá mais. E esse centurião em Mateus capítulo 8, versos 5 a 13, ele vai se colocar diante de Cristo, ele vai fazer a seguinte manifestação, ele vai dar a seguinte palavra, ele vai dizer, Senhor, eu tenho pessoas sob o meu comando, e se eu digo vai, ele vai, e se eu chamo vem, ele vem. Eu sei que o Senhor também tenha os seus anjos e aqueles que o Senhor comanda, o Senhor não precisa ir lá na minha casa, basta uma palavra tua, uma ordem tua, e eu creio que ele será curado. Na expressão de fé deste homem, centurião romano, gentio, não judeu,
estrangeiro. O Senhor Jesus vai fazer uma declaração muito preciosa. Ele vai dizer: eu vi muito mais fé nesse homem do que em todo Israel junto. Todo judeu junto. Porque vocês se lembram de Marta e Maria, que amavam o Senhor e sabiam da possibilidade dele curar a Lázaro se ele chegasse em tempo, mas quando Jesus chega e Lázaro já está sepultado, ele diz: Senhor, se tivesses aqui, ele não teria morrido. É uma confiança menor do que a do centurião. Ele fala: o Senhor não precisa estar lá, Senhor. Basta uma ordem tua aqui. E ele lá vai ser curado por aquele que o Senhor enviar. Eu creio assim. Por isso que Jesus falou: não há uma fé. Não vi uma fé. Nenhum judeu em toda a Judéia maior do que a desse homem. E aí ele declara: vai e seja como você falou. Como você pediu. Seja essa fé contemplada da maneira como você creu. Eu não vou lá. Ele vai pelo caminho, ele já encontra homens, soldados vindo dizendo: olha, ele já melhorou, ele já levantou, ele já está bom. Que hora que foi? Exatamente na hora que ele identificou que Cristo falou com ele: pode ir em paz, seja como você falou, conforme a sua fé. E o que esse cantor do coral, esse levita, está proclamando aqui, o filho de Coré, é o seguinte: Senhor, nós já vimos, o Senhor fez, então volte a fazer, faça de novo, porque nós sabemos que basta uma palavra tua. Nós cremos que não é em razão daquilo que se explica, não é em razão daquilo que eu posso, não é em razão de ser difícil ou fácil, é em razão da sua palavra. A Bíblia diz que as coisas foram criadas dessa maneira. Deus pensava e Ele falava. E as coisas iam surgindo conforme Ele pensava e falava. E Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: faça a separação entre as águas, entre a parte seca, a terra, e o mar. E surgiu a terra e o mar. E ele dizia: surjam as aves dos céus e os peixes no mar e as flores no campo. E apenas uma palavra de Deus era suficiente para que as coisas surgissem do nada. E todas de maneira perfeita. E todas criadas para que o ser humano fosse assistido, fosse abençoado na existência de cada uma das coisas que Deus criou, porque Ele o colocou no jardim e preparou o jardim para que fosse suficiente para que o ser humano vivesse bem e vivesse eternamente, até uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida que Ele colocou lá para que pudessem comer dela e viver eternamente. Foi tudo preparado pelo Senhor, para o bem da humanidade. Então o salmista ele está dizendo: Senhor, nós já temos aí na história a convicção de que o Senhor é Deus que faz o que ninguém é capaz de fazer, de que isso faz do Senhor Deus e de nós criaturas do Senhor. Se você olha para Isaías capítulo 41, você vai ver Deus prometendo a restauração de Israel. Ele vai dizer: eu vou fazer isso, eu e nenhum outro Deus, nem Deus de prata, nem Deus de ouro, nem Deus de madeira, nenhum Deus que foi aí feito pela mão de um artífice que foi contratado para produzir uma imagem. Não, eu vou fazer, e vocês quando olharem e contemplarem vão saber, foi o Senhor que fez. É interessante algumas situações da nossa vida, como elas se complicam. Como nós oramos e as coisas pioram. Como nós pedimos por provisão e ainda vivemos algum tempo de necessidade. Quando pedimos por algo que nós acreditamos que ia resolver o nosso problema, e essa coisa não acontece de jeito nenhum. E a gente fica mexendo os nossos pauzinhos e correndo atrás dos nossos recursos, quem sabe para dizer assim: não, eu ainda consigo fazer. E aí quando você não tem mais como mexer pauzinho nenhum, como não tem mais como fazer coisa nenhuma, quando você entrega os pontos mesmo, joga a toalha, como a gente gosta de dizer, e fala: não, agora para mim acabou, não dá mais, vou perder tudo, a situação entrou num caos que não tem volta, aí Deus vai e faz. Por que Ele demora assim?
Aos nossos olhos, Deus demorou, Deus se atrasou, Deus nos fez sofrer mais um pouco. Por que Ele faz isso? Porque quando Ele faz assim, nós sabemos, foi Ele que fez, não fui eu nem você, nem o seu amigo, nem aquele que te ama, nem aquele contato precioso que você tem, que te ajuda a resolver os seus problemas. Deus espera esgotar todos os recursos nossos e daqueles que estão à nossa volta, para levantar uma saída, para abrir uma porta, que nós vamos com certeza declarar: ninguém podia abrir, ninguém podia trazer. Ele fez por nós, Ele tem feito, porque Ele é o mesmo. Ele fez por nós em Cristo. O dano do pecado que preocupa o salmista, quebrantar do coração, que é o que o salmista pede, Deus realiza de forma definitiva, plena, em Cristo, na cruz do Calvário. Hoje nós pecamos, nós praticamos a iniquidade, um pecado que vira uma constante na nossa vida. Nós somos movidos pelo Espírito de Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos: tem misericórdia de nós. E há um sangue vertido por Cristo na cruz do Calvário que vem e nos purifica de todo pecado. Quando nós morrermos, nós vamos ter que prestar conta de tudo que fizemos, de todos os danos, de todos os pecados, de todos os palavrões, de todos os erros que cometemos, de todas as fechadas no trânsito, de toda a maldade do nosso coração, do nosso pensamento com respeito às pessoas, de todas as bobagens que realizamos, de todas as ações e reações estranhas, erradas que tivemos. E vamos chegar, e vai chegar diante de nós uma lista de erros imensa. Mas se cremos em Cristo, se estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro Pascual, que é Jesus, esse sangue vai ser derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, e nós não vamos ter que pagar por nenhum dos nossos erros, por nenhum dos nossos pecados. Todos estão pagos, todos estão justificados. A nossa conta foi paga por Cristo na cruz. Ele mesmo levou, através do seu corpo, através do seu sangue, através do seu sacrifício. É Ele que foi moído, é Ele que foi sacrificado, para que nós pudéssemos ter a paz e o perdão e a graça de não sermos cobrados pelos erros que cometemos, pela iniquidade que praticamos. É através dele, é por meio dele que vivemos a justiça de Deus na eternidade. Porque ele pensou em nós, ele se entregou por nós, ele se sacrificou por nós. Ele fez o que nós não podíamos fazer. Se alguém já nos amou dessa maneira, se alguém já realizou um ato tão grandioso para nós, que nos abençoa para toda a eternidade, com certeza ele pode fazer coisas que são menores para o Senhor, são mais fáceis para o Senhor, no cuidado da nossa vida, da nossa casa, da nossa cidade. Então o salmista está clamando: Senhor, faz de novo, vivifica de novo, porque o Senhor já fez. Hoje nós podemos clamar: quebrando o coração, perdoa, manifesta misericórdia, porque o Senhor já manifestou. Nós não estamos pedindo uma coisa que a gente nunca viu. A gente não está pedindo um amor, uma provisão que nunca existiu para o ser humano. Nós estamos vivendo e pedindo algo que Deus já fez. E que pode ser feito de novo. E que só Ele pode fazer. Mas Ele já deu prova que faz. Fez por mim, fez por você, fez por todo aquele que crê, para que exista na nossa história, no nosso coração, alegria. Alegria. É interessante, irmãos, percorrermos os textos bíblicos e conhecemos as histórias dos personagens. Há muita história triste, há muito acontecimento difícil, há muita história bonita, há muitas realizações gloriosas. A Bíblia não esconde os erros, os pecados de ninguém, nem dos heróis de fé ou heroínas. A Bíblia conta tudo, porque ela quer mostrar a fragilidade do coração humano, para que eu e você entenda que se eles puderam ser o que foram, exercer a fé que exerceram, nós também podemos, porque tanto ele como nós estamos na mesma altura, no mesmo patamar de pecadores, de falhos, que podem obedecer, que se esforçam em obedecer, que se esforçam em alegrar, em agradar ao Senhor, em manifestar sua gratidão.
seu reconhecimento, que confiaram apesar das circunstâncias, que deixaram nas mãos de Deus e não na nossa, que deixaram Deus decidir, que deixaram Deus conduzir, e não quiseram conduzir enquanto puderam conduzir. Então, o motivo da minha alegria é saber que Deus está comigo. Porque a nossa alegria, a nossa paz interior, ela não pode depender do que está acontecendo lá na rua, das circunstâncias que eu vou enfrentar no meu trabalho, das perdas que eu ainda vou viver na minha vida. Porque todo mundo vai viver perdas. Todo mundo vai passar por problemas financeiros. Todo mundo vai viver tempo de tristeza. Um dos cantos dizia, olha, as noites de trevas, de escuridão, de nuvens negras vai chegar. Nós gostaríamos que não chegasse. Nós gostaríamos que tivéssemos só o que agradecer, só o que sorrir, só o que alegrar. Mas a vida traz os seus sofrimentos, os seus danos, as suas aflições. Na minha história, na sua, se você não as viveu, já vai viver. Se já viveu, já suportou, graças a Deus você venceu, tempos de alegria vêm, né? E outros momentos vão surgir pela frente. Mas a nossa satisfação não pode estar nas coisas caminharem bem sempre. Nós vimos os apóstolos glorificando a Deus na prisão, depois de serem açoitados, todos machucados, presos injustamente, falsas testemunhas de acusação, mas corações com gratidão, glorificando a Deus na prisão, por serem dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. A Bíblia nos alerta que a gente não pode só querer das bênçãos de Deus, a gente tem que se alegrar por poder padecer por causa do Evangelho também, sofrer por causa do Evangelho. Mas a gente acha que o Evangelho é o Evangelho que traz as facilidades, porque traz as bênçãos. Claro que traz as bênçãos. Mas a bênção de seguir a Cristo, de servir a Cristo, às vezes pede nosso sacrifício. Porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso exemplo, e Ele sofreu, Ele padeceu até a morte de cruz. Foram açoites, e foram zombarias. E carregou a própria cruz na cidade. Foi pendurado no madeiro, e muitas dores sofreu. E um sangue verteu em favor de manifestar sobre nós a sua graça. Eu ia dizendo dos personagens das histórias bíblicas, você pode percorrer mesmo toda a história bíblica. Você vai ver o agir de Deus, mas você não vai encontrar em nenhum momento em que Deus agiu e só para criar ou produzir o mal para o ser humano. Deus não quer o nosso mal. Diz a Bíblia que Ele sabe o que pensa a respeito de nós. Pensamentos de paz, não de guerra. De socorro, não de aflição. De amor, não de ódio. As ações de Deus na história são ações em nosso favor, para o nosso bem, para a nossa alegria. Nós é que construímos coisas ruins para nós. Nós é que plantamos uma semente de um fruto amargo, que nós temos que depois amargar pela frente, comer pela frente, provar pela frente. Mas o que vem de Deus para nós são coisas boas. O salmista vai chegar a dizer, Senhor, revigora, faz de novo, traz para nós a chuva sobre a terra, como o Senhor faz para torná-la produtiva. Ele quer trazer o exemplo de que o agir de Deus é sempre um agir de bondade. A terra está seca, ela não produz nada. A sequidão promove estiagem de recursos, dificuldades para a sobrevivência. Mas de repente Deus faz acumular sobre a terra a nuvem traz a chuva cai sobre a terra vai se tornar produtiva, a semente vai cair nela, os frutos vão vir, a abundância de recursos vai surgir, aquele vale árido é transformado num manancial de bênçãos, e aí então o salmista está dizendo, assim é o agir de Deus sobre nós, é o agir que nos traz alegria, é o agir que dá um renovo para a vida, é o agir que torna produtivo aquilo que estava escasso, é o agir que torna bonito o que estava feio, é o agir que termina com a sequidão, termina com a necessidade e traz produtividade boa, recurso em abundância. Então ele está dizendo, Senhor, faz de novo, faz sobre nós,
Derrama sobre a nossa terra, sobre o nosso povo, a sua chuva, as suas bênçãos, porque elas são motivo da nossa alegria, para que em ti o povo se alegre, todos nós nos alegremos. Irmãos, essa é a proposta do salmista para nós. Confiança no Deus que é o mesmo ontem, hoje e amanhã e sempre. Você pode passar por dificuldades, por lutas, todo Israel passou. Pode viver momentos difíceis, os quais você acha que você mesmo consegue resolver, mas é melhor você resolver com o Senhor de uma vez. É por isso que nós nos colocamos diante dele e clamamos também: Senhor, nós cremos que o Senhor pode. Senhor, o Senhor já fez. Nós somos gratos e temos que reconhecer que se estamos aqui é porque o Senhor já nos abençoou. Mas há situações, há circunstâncias que nos amedrontam. Há situações, há circunstâncias que anunciam para nós o mal, o dano na família, o dano na saúde, o problema com a cidade, a perca da paz, do sossego, da tranquilidade, da confiança. Há danos que se anunciam, que trazem a depressão, o temor, a síndrome do pânico. Senhor, há situações que nos amedrontam porque as nuvens negras se acumularam. Uma tempestade está se formando sobre a nossa vida no mar da existência. As ondas são fortes e bravias. Mas nós acreditamos que basta uma palavra tua. Uma palavra. Do agir do Senhor a nosso favor, para que nos alegremos, para que possamos sorrir, para que possamos seguir em paz.